palavra sertão envolve conceitos muito antigos. Heródoto utilizava um termo para falar sobre espaços desconhecidos de fronteira no século V, né, antes de Cristo. Quando os portugueses utilizam esse termo, nós sabemos que é no século XV, já para as terras africanas que eles vão tentar conquistar. Esses termos eles vêm desde essa época no mundo português, nessa época da expansão marítima portuguesa. Vai se usar no Atlântico como um todo, tanto africano como americano. E essas terras, esse conceito de sertão, estão relacionados a terras desconhecidas, o sertão como fronteira. O sertão como uma fronteira do conhecido e o desconhecido. Primeiro, o sertão é verbo, é ação, é imaginação. O sertão, ele no período colonial, começava na zona da mata, no Agreste. Qualquer terra que não fosse dominada era sertão. Então, nós temos o sertão da Amazônia, por exemplo. A Amazônia, tudo na Amazônia é sertão. Nós temos o sertão do Cariri, nós temos o sertão da Bahia, nós temos o sertão do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo é sertão. Por isso que eu digo que o sertão é o maior lugar do Brasil. Porque o sertão não é só a questão de um clima ou a questão da aridez. O sertão é o desconhecido, é o não dominado, é o não controlado. Toda a nossa cultura do gado é uma cultura africana também. O gibão, toda a roupa do vaqueiro é uma roupa norte-africana. Então, nós não criamos no sertão, só recriamos dentro das nossas possibilidades o que já havia de afro e de indígena. Tudo foi recriado. Então, é um lugar que permite olhares completamente diferentes. Existe ainda uma resistência muito grande afro-indígena no sertão. Resistência que nos dá essa cultura, né, do sertão, dessa mistura. E eu acredito que nessa mistura do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro está nisso, nessa resistência. Existe uma resistência muito grande afro-indígena no sertão, que não está contada, mas que se sente, que é vista. Os quilombos foram muito importantes no sertão. Exatamente como eu falei, é uma área em que foi possível a sobrevivência, apesar de dura. Não estou dizendo que ela não é dura, mas talvez ela seja mais livre do que na zona da mata, aos olhares dos colonos, né, do sistema colonial. Então, o sertão ele ficou mais distante desse controle colonial. Quais são os caminhos que levam ao sertão? Então, os caminhos todos eram indígenas, primeiramente. Por terra ou pelos rios, eram indígenas. Então, eles dominam esse território. Então, nós vamos ter uma história de alianças e de escravidão indígena nesse primeiro século, muito importante, e de resistência. Os caetés vão fazer uma resistência enorme. A escravidão no Brasil e em Pernambuco, ela só começa com um decreto em 1576, por aí, onde era permitido, portanto, a cada senhor de engenho importar 120 escravos. Até 1570, todo o trabalho escravo era indígena, portanto. O domínio caeté foi até o final do século XVI. A fuga vai se dar permanente. E a fuga vai se dar com a ajuda do conhecimento indígena. Os africanos, os escravos mantidos no litoral, eles vão ter com a aliança com os indígenas, que também são escravos, ou que faziam abastecimento dos engenhos com víveres, com alimentos. Então, nenhum quilombo vai sobreviver sem ajuda indígena. Às vezes até com coabitação. Então, o nome tapera, que é muito utilizado para lugar indígena abandonado, as taperas vão ser ocupadas por essa
população que foge, primeira coisa. Então, eles vão ter informações de áreas indígenas abandonadas e vão para essas regiões. Tanto é que o Quilombo de Palmares, ele tem o nome de Tapera de Angola no século XVII, que é outra informação muito importante. Ele não tem o nome de quilombo, como os africanos, que os quilombos na África são chamados de quilombos, mas aqui no Brasil são antigas áreas indígenas que foram ocupadas por esses fugitivos das áreas do açúcar, né, das áreas dos engenhos e das fazendas. O Quilombo do Livramento, em Triunfo, que é sertão, é um quilombo que no século XIX toda a documentação fala dessa sobrevivência, está lá no alto, né, porque é 14 quilômetros subindo a serra, em cima de Triunfo. Conheci esse quilombo onde Dona Rosa não só cantava as formas de sobrevivência, como ela tem as receitas da culinária da sobrevivência. Então, é uma receita indígena, mas onde os afros conseguem, através dessa alimentação do Alto Sertão, sobreviver. Não é só a construção de uma área, mas é o cantar, é o trabalho, é o conhecimento desse trabalho passado através das músicas, passado através de uma história oral, que era muito importante. Por exemplo, toda a estrada para esse quilombo foi construída pelos negros. Então, essas histórias, os segredos, foram passados pelos indígenas, e eles dizem: nós agradecemos aos indígenas que nos ajudaram, foram os primeiros que nos ajudaram a sobreviver nesse lugar. Então, o sertão, ele é o resultado dessa relação, desse rompimento com o mundo colonial e, ao mesmo tempo, dessa união de povos que querem sobreviver, que querem uma resistência a esse mundo colonial, que fazem essa resistência, que constroem uma resistência.